Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, está começando, você vai ver com o quê? O presidente do Senado quer antecipar o julgamento da presidente Dilma Rousseff. Pediatras e nutricionistas alertam, com boa intenção, tem muito pai e mãe dando mais comida do que as crianças até 4 anos precisam. Além da preocupação com qualidade, é preciso também saber dosar a quantidade. Tropas federais chegam ao Rio Grande do Norte. A presença do Exército ainda não é suficiente para conter os ataques que já atingem 31 cidades no estado. Quem trabalha sentado precisa se cuidar. Uma nova orientação dos médicos sugere 1 hora de atividades físicas para cada 8 horas de inatividade, como receita para driblar os males do sedentarismo. Hoje tem dica de leitura. O Sumiço conta o desaparecimento de um personagem com um detalhe. Junto com ele, sumiu também a letra E, um livro inteiro escrito sem ela. Pensou? Você tem problemas aí? São grandes os problemas, complicados? Tem uma turma preparada para te ajudar a resolver qualquer dificuldade. Se você assistiu desde o começo, já ficou preocupado. Será que eu estou dando muita comida? Não é para deixar a molecada passar fome não, viu? Mas, presta atenção. Encher o prato das crianças durante as refeições ou oferecer lanches fartos pode contribuir para a obesidade infantil. Uma pesquisa britânica mostra que 8 em cada 10 crianças entre 1 e 4 anos recebem porções maiores do que as recomendadas para a idade delas. Uma banana só é pouco. Com apenas 1 ano, Henry é um comilão. Milho, se deixar, são 2 espigas e vai para a terceira. Morango, uma bandejinha, vai sem frescura. Não para nem quando está dormindo. São 4 mamadeiras por noite, de 180 ml ainda. Pensar na alimentação das crianças no presente é fundamental para ter saúde no futuro. Em 20 anos, o índice de obesidade no Brasil subiu 240%. Por isso, os pais devem ficar atentos não apenas à qualidade do que se come, mas também à quantidade. O que a gente via na época da faculdade, que era desnutrição, hoje cada vez mais no consultório estamos lidando com um padrão de crianças obesas, ou no mínimo com sobrepeso. A produção de células de gordura, ela só acontece até 7 anos de idade, os lipócitos. Portanto, se a criança desenvolve obesidade até 7 anos de idade, na primeira infância, ela a vida inteira vai ter uma tendência a engordar fácil, mas também emagrecer fácil, com efeito sanfona. Uma pesquisa feita no Reino Unido revelou que quase 8 em cada 10 crianças entre 1 e 4 anos comem mais do que deveriam. 73% dos pais se mostraram preocupados que os filhos não comam o suficiente e 63% admitiram que dão muita polpa ou suco de fruta às crianças. Este pediatra ensina que para formar um paladar saudável, a propaganda é a alma do negócio. Sempre estimular na introdução dos alimentos, que o alimento seja introduzido sozinho pela primeira vez. A primeira vez que a criança come abóbora na vida, ou come uma couve-flor, ela sentiu o sabor. É quase que tem que ser feito um marketing, usando temperos, o ambiente gostoso, brincar um pouquinho com o alimento, ao invés de driblar a alimentação com a televisão ou com outros alimentos que você esconde o alimento. Isso aí. Olha, o Tribunal Regional do Trabalho hoje está de plantão no vão do MASP para reforçar a importância da saúde no ambiente de trabalho. A repórter Laís Duarte está lá no Paulista e foi conferir que ações são essas. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Tem conversa sobre segurança no trabalho, tem massagem, fisioterapia, tem música, como vocês podem ouvir. Tudo isso para lembrar que esse assunto é muito sério. Só no ano passado, no Brasil, foram concedidos mais de 280 mil auxílios-doenças, justamente por causa dos acidentes de trabalho. Eu vou conversar com a Gisele Battistini, que é gerente de enfermagem do Serviço Social da Construção. Boa tarde, Gisele. Além disso, que outro serviço é oferecido aqui para a saúde do trabalhador? Aqui nós estamos medindo a pressão do pessoal, nós estamos fazendo teste de glicemia, estamos orientando o pessoal a ter uma vida saudável, ou seja, uma alimentação saudável, a prática de exercícios. Então, tudo isso de graça para quem puder passar por aqui, está disponível. Ok, muito obrigada pela participação. Quem tem saúde trabalha melhor. Tudo isso é de graça até as 4 da tarde no vão livre do MASP. Aldo. Valeu, Laís. Gabriela. Acho que falar ainda de saúde, passar grande parte do dia sentado pode causar uma série de doenças, mas se não tem jeito de se movimentar muito no trabalho, por exemplo, a gente tem algumas dicas para colocar o corpo em movimento.
A cadeira das maiores companheiras de trabalho de um escrevente. A maior parte sentada. Sentada. Qualquer tipo de exercício é raro durante e depois do expediente. Tô bem fora do mundo fitness ultimamente. Falta de tempo mesmo. Ossos, músculos e articulações pedem movimentos que são insuficientes para quem passa grande parte do dia sentado. Ficar parado aumenta as chances de se desenvolver doenças, o que diminui a qualidade e a expectativa de vida. Mas estudos mostram que dá para compensar esse sedentarismo se for respeitada a seguinte proporção: 1 hora de atividade física para cada 8 de trabalho numa cadeira. A gente precisa realmente se movimentar, ou seja, andar ou praticar algum esporte, ou colocar isso na rotina. O fato de fazê-la vai ajudar a prevenir muitas doenças. O ideal é que se faça 60 minutos de exercício, pois os primeiros 20 servem para aquecimento. E a frequência deve ser de 5 vezes na semana para se criar um hábito no corpo. Para quem não consegue reservar esse tempo, pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença. Eu vou para o almoço um pouquinho mais longe, faço um pouco de caminhada nesse período. Estou em casa, preciso fazer compras, eu preciso sair, vou a pé. Carolina que o diga. Ela que, apesar de ficar muito tempo sentada e de não praticar atividade física, levanta sempre que pode e há 2 anos incluiu uma caminhada de 20 minutos do ponto de ônibus ao trabalho. Já sinto a diferença. Por ser de manhã à tarde, já é o exercício físico que eu faço durante o dia. E se os seus problemas se resolvessem de uma só vez apertando um botão? Já pensou? Pois é, uma máquina instalada em São Paulo promete isso, quase um passe de mágica. Todo mundo tem um problemão, desses que não saem da cabeça. Tem um monte de prazo que eu tenho que cumprir. Problema financeiro, problema da economia, país em crise. Não duvide, atrás dessa cortina está a solução de muitos deles. Desabafa aquilo que você está sentindo, relaxa. Para você melhorar, você vai ter que respirar. A máquina resolvedora de problemas, que está rodando por São Paulo, tem a proposta de ajudar as pessoas por meio da sabedoria de quem tem muita experiência e pouca idade. Se ela resolve mesmo os problemas? Resolveu. Isso é um tapa na cara, né? Isso já deu um gás diferente e eu sei que tudo pode ser resolvido. A ACD é uma instituição sem fins lucrativos que reabilita e integra crianças com deficiência à sociedade. São mais de 1 milhão de atendimentos anuais. E para continuar esse trabalho, que completa 66 anos hoje, eles precisam da nossa ajuda. Os caminhos estão no site da ACD. A retribuição pode estar num apertar de botão. Quando a pessoa entra ali, elas querem uma coisa e elas saem com uma outra bem maior, né? Você não acha que você está reclamando com um problema muito pequeno? E aí a gente continua depois dessa? Continua. As redes sociais se transformaram em palanque para o ataque ou a defesa de várias causas e a bola da vez são as Olimpíadas. Pois é, mesmo que o evento deixe um legado para a urbanidade carioca, eu pessoalmente duvido, né? Mas muita gente critica e afirma que ele vai acabar deixando o Brasil não tão bem assim na fita. Célia acaba de voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro. Não hesitou em registrar suas impressões sobre os preparativos da Olimpíada nas redes sociais. Eles não estão com treinamento. Já era para isso estar redondo há meses. A Olimpíada começa daqui a 3 dias. Parece que estão perdidos. Nesse protesto é lembrada a poluição das águas da Baía da Guanabara. A repercussão negativa do ensaio da cerimônia de abertura fez o comitê organizador retirar do roteiro a cena em que a modelo Gisele Bündchen seria assaltada por um garoto. There are some concerns about the games. As críticas ultrapassam fronteiras. Comediantes americanos não pouparam a falta de organização do Comitê Brasileiro e da Prefeitura do Rio. Okay, swimmers, mouth closed, all right? Or swim with your head out of the water. I can't wait to see who takes home the gold in the Olympic doggy paddle. Até agora, o Brasil gastou cerca de 40 bilhões de reais com os Jogos, número bem superior aos 28,8 bilhões de reais estimados em 2009. Dos 27 projetos, apenas 3 eram considerados plenamente realizados no último relatório do Comitê Olímpico Internacional. Seria absurdo dizer que as críticas às Olimpíadas do Rio de Janeiro não estão embasadas na realidade.
Mas, a julgar pelo tom das redes sociais, nem sempre se leva em consideração que alguns países que também foram sede dos Jogos Olímpicos tiveram lá os seus problemas. As Olimpíadas de Pequim custaram 43 bilhões de dólares. As de Atenas, orçadas em 1,3 bilhões de dólares, saíram por 15 bilhões. Os Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia, não saíram por menos de 50 bilhões. No Brasil, em dólares, o preço é de 11 bilhões. Pouco mais da metade disso sustenta o legado dos Jogos, ampliação do metrô, o VLT e a revitalização da área portuária. Para Mário Sérgio Cortella, esse comportamento autodepreciativo reflete o chamado complexo de vira-lata do brasileiro. A gente era muito bom no futebol, muito bom no samba, muito bom no carnaval, mas naquilo que era mais da organização da vida, menos. É claro que como a gente já não é mais bom no futebol, né, restou o samba e o carnaval. O nosso alvo agora no momento é a Olimpíada. Vou dizer aí com todo respeito ao filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito, tomara que a gente fique só no complexo de vira-lata e que ele não se confirme depois dos Jogos. Vamos para outras notícias nacionais. Vagas de emprego causam fila gigante de milhares de pessoas em shopping de Sorocaba, em São Paulo. E a gente fala também da situação no Rio Grande do Norte, complicada por lá. Em novo ataque, criminosos tentam incendiar posto de gasolina no estado. Já são mais de 80 ocorrências. Número de cidades atingidas pelos ataques ordenados de dentro dos presídios no Rio Grande do Norte subiu para 31. Em Mossoró, onde fica o presídio federal, para onde foram levados alguns dos 85 presos até agora, os bandidos incendiaram um ônibus e tentaram pôr fogo em um posto de gasolina. Em Natal, apesar de um terminal de ônibus também ter sido queimado, o transporte coletivo funciona normalmente na cidade. 1.200 militares do Exército e da Marinha começaram a chegar hoje a Natal para ajudar a polícia a combater os ataques. No Rio de Janeiro, a operação policial no Morro do Alemão prende 10 pessoas. Ao todo, são 47 mandados de prisão e outros de busca e apreensão de armas e drogas. 300 policiais civis e 150 policiais militares ocuparam as ruas do complexo hoje pela manhã. Houve intenso tiroteio. Um delegado foi socorrido com ferimento à bala, mas já teve alta. Encontrados os destroços do barco Anjo Gabriel, que sumiu com 7 pessoas a bordo no litoral de Santos, em São Paulo. O grupo saiu no sábado para um programa de pesca esportiva e está desaparecido. Autoridades esperam o apoio da Marinha para intensificar as buscas na área onde os destroços foram encontrados. Milhares de pessoas formam uma fila gigante para participar do processo seletivo aberto em um shopping na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. As vagas são para auxiliares de produção, logística e limpeza. Depois de atravessar o estacionamento do shopping, a fila se espalhou pelas ruas próximas no lado de fora. A CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, colocou em funcionamento hoje o trem especial da Olimpíada. Quem for assistir agora à tarde a partida feminina entre Canadá e Austrália já pode usar um novo serviço chamado de Via Expresso. Serão 10 jogos de futebol masculino e feminino que serão realizados no Itaquerão em 7 dias, entre os dias 3 e 19 de agosto. Esse novo trem reforçará a frota da linha 11 Coral. O Via Expresso será disponibilizado do meio-dia às 3 horas da tarde, horário do início da partida, entre as seleções femininas de futebol do Canadá e da Austrália. Nós teremos todos os dias de jogos, 3 horas antes dos jogos, um trem expresso, não parador, da Luz até Itaquera, aqui Corinthians, em 19 minutos. Direto, teremos um trem a cada 8 minutos saindo lá da Luz. E quando as partidas terminarem, forem à noite, o metrô vai funcionar até 1 hora da madrugada, até a hora necessária, como se fosse no sábado, para poder o pessoal todo poder voltar para casa. Notícias de Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai levar ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, uma proposta que mexe com o calendário do impeachment. Renan Calheiros quer antecipar para o dia 25 ou no máximo 26 de agosto o início do julgamento final da presidente Dilma Rousseff pelo plenário do Senado. Com isso, ele acredita que seria possível concluir o processo do impeachment até o fim do mês. Esse deve ser o assunto principal da reunião de hoje entre o presidente do Senado e Ricardo Lewandowski, a quem caberá dar a palavra final.
O presidente do Supremo Tribunal Federal já havia previsto o início do julgamento para o dia 29. A ideia de antecipar a última etapa do processo de impeachment irritou parlamentares da base de Dilma Rousseff, que prometem questionar uma possível decisão nesse sentido. Se a antecipação passar e caso Dilma Rousseff seja definitivamente afastada, Michel Temer poderá participar da reunião do G20, o grupo das principais economias do mundo, marcado para o início de setembro. Se a decisão do impeachment ficar para setembro, como interino, ele não deve ir à reunião. Será que ele já está fazendo as malas? Vamos para a nossa dica de leitura hoje? Vamos lá, a dica de leitura hoje é de um livro bem maluco, mas é uma experiência literária que vale a pena, viu? Chama O Sumiço, foi escrito pelo francês Georges Perec. Ele decidiu escrever o livro todo, mais de 300 páginas, sem a letra E, que é a vogal mais usada em francês. É o lipograma, quando os autores suprimem uma letra. Acontece que essa ausência não é só uma questão formal, não, faz parte da história. A obra narra o sumiço de um personagem, Antoine Vagol, que está totalmente ligado à desaparição da letra E. O livro é muito doido, no início parece que não faz sentido nenhum, mas não desista, depois a gente pega o jeito. É muito legal observar todos os artifícios usados para substituir as palavras que teriam a letra E. A obra é de 1969, demorou mais de 40 anos para chegar aqui ao Brasil, quase 50. Na tradução em português, a regra é a mesma, não tem o E. E o tradutor levou 8 anos para fazer esse trabalho. O Perec é considerado, olha só a foto dele aí, ele é considerado um dos principais escritores franceses do pós-guerra, fez parte do que se chamou literatura experimental. Os livros dele são sempre cheios desses recursos, jogos de palavras, dessas estratégias extravagantes. É bem interessante, olha, ele usa recursos da literatura misturados com a matemática para fazer esses jogos aí. Tem o perfil, né? Bem legal. Vou deixar mais ou menos esse visual, quem sabe? A seguir, autoridades na Síria investigam o uso de arma química em bombardeios em área ocupada por rebeldes. E mais, os preparativos para a estreia da seleção feminina de futebol nos Jogos do Rio. A gente volta já. A gente volta agora com as notícias internacionais. Equipes de resgate que trabalham na Síria denunciam um ataque com gás perto de onde um helicóptero russo foi derrubado essa semana. Essas equipes dizem que ao menos 30 pessoas de uma área ao sul da cidade de Alepo foram hospitalizadas com sinais de sufocamento por conta da inalação de gases tóxicos e com queimaduras nos olhos e no rosto. Os rebeldes acusam os russos de terem lançado a substância como represália pela queda do helicóptero. Veja outras notícias internacionais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusa o Ocidente de apoiar golpistas turcos. A reclamação foi dirigida aos Estados Unidos, que apesar de serem aliados de Ankara, até agora se negaram a extraditar o clérigo Fethullah Gülen, acusado pelo governo turco de ser o líder da tentativa de golpe. Erdogan também condenou o relatório da Anistia Internacional, que apontou o uso de tortura em acusados de serem golpistas. O governo turco, no entanto, reconheceu que alguns dos detidos podem ter apanhado durante os tumultos. A Espanha pode ter a terceira eleição em 7 meses. Isso porque o impasse político continua depois que o conservador Mariano Rajoy, primeiro-ministro no último mandato e que hoje ocupa a função interinamente, falhou de novo em conseguir alianças para governar. Apesar de ter conseguido maioria no parlamento, o Partido Conservador não tem maioria absoluta e precisa governar com outros partidos que têm se negado a fazer acordos. Enquanto isso, o país segue parado e sem governo definido. O Papa Francisco cria uma comissão para estudar a possibilidade de mulheres serem diaconisas. O grupo, formado por 13 integrantes, sendo 6 mulheres, vai estudar o papel do diaconato feminino nos princípios da igreja, quando ele era permitido. Os diáconos, hoje todos homens, podem ministrar alguns sacramentos, como o batismo e o casamento. Hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Tudo bem, Gabi? Boa Tudo tarde. certo. Chegou, tudo bem, Aldo? Bem-vindo. Tranquilo, ansiedade batendo a toda aqui. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontece apenas na sexta-feira, né? Mas os jogos de futebol começam hoje com as meninas do feminino. Vamos ver. Por conta da quantidade de jogos, o futebol dá o pontapé inicial antes mesmo da abertura oficial da Rio 2016, que rola na sexta-feira. Sem a mesma pompa que leva a seleção masculina, as mulheres entram em campo logo mais às 4 da tarde, no Engenhão contra a China. Já são 2 medalhas de prata em Olimpíadas. No último amistoso, antes da competição, a seleção venceu a Austrália por 3-1 em Fortaleza.
Dono da casa, o Brasil quer transformar essa tensão em motivação para a equipe. Para o técnico do time, Vadão, o protagonismo desta quarta-feira é uma grande oportunidade para as mulheres e o esporte no país. A tendência é que as 11 titulares sejam as mesmas que bateram a forte Austrália semana passada. Bárbara, Poliana, Mônica, Érica e Tamires. Andressinha, Andressa Alves e Marta, Debinha, Cristiane e Beatriz. Torcida para a mulherada. Torcida também para Formiga. Formiga que desde 96 que existe o futebol feminino em Atlanta, faz parte da seleção brasileira e está neste ciclo olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. Hora de atualizar as informações no Giro Olímpico. Vamos ver. Um ciclista sul-coreano foi atropelado no final da manhã de ontem no Parque Nacional da Tijuca. O atleta Ok Kim estava pedalando pela estrada na vista chinesa quando houve uma colisão da sua bike com um carro. Tá tudo bem com ele, teve apenas ferimentos leves e vai disputar a prova de ciclismo no sábado. Outro susto foi com a saltadora Fabiana Müller, que descobriu uma hérnia de disco cervical logo após uma competição em Mônaco, no dia 15 de julho. Desde então vem fazendo tratamento intensivo e divulgou um vídeo para mostrar otimismo à torcida. E no basquete, a preparação vai de vento em polpa. A seleção brasileira fechou a série de jogos preparatórios com uma vitória sobre a China por 83-69. Ligada no segundo tempo e com uma defesa bem consistente, virou o jogo e acabou com a esperança dos chineses de vencer a primeira partida da série. Dia 7, estreia contra a Lituânia. Grupo interessante aí, Brasil, Lituânia, Argentina, vai ser legal acompanhar o basquete também. O maior atleta de todos os tempos, Pelé, falou ontem sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vamos ver. Mais de 1000 gols marcados, virou adjetivo de excelência, o Pelé disso, o Pelé daquilo. Conhecido por nunca refutar de um palpite, Edson Arantes do Nascimento opinou sobre o futebol olímpico da Rio 2016 e deu seu parecer sobre a seleção de Rogério Micali. Essa é a melhor seleção que o Brasil tem de todas as Olimpíadas que eu percebi. O rei do futebol aproveitou para falar sobre Neymar como capitão da seleção olímpica, que estreia amanhã contra a África do Sul, às 4 da tarde. Pela experiência que ele já teve de jogar na Europa, de estar no Barcelona, eu acho que ele pode ser o capitão, sim. Mas todo mundo quer saber se o atleta do século vai acender a pira olímpica. Eu tenho contratos que eu teria que estar viajando, acho que é dia 8, né? Dia 5 ou 6. Então, se eu conseguir desmarcar esses compromissos que eu tenho, eu gostaria de ter a honra de acender. Ele segurou a chama olímpica, né? Mas não chegou a caminhar com a chama olímpica. O que vocês acham, Aldo, Gabi? Quem deveria acender a pira? Pelé seria um nome? É um atleta? Não sei. O sujeito, né? Tem que consultar a própria agenda para saber se vai poder participar de um momento tão honroso para o esporte internacional. Fica a dúvida. Eu também ficaria a dúvida. Eu espero, sinceramente, com todo respeito ao Pelé, que não seja o Pelé. Eu acho que ele não é uma representação do Brasil olímpico. Ele é uma representação do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro tem, no caso, 0 medalhas olímpicas. Então... Ouro nenhum. Né? Exato, ouro 0 nenhum. ouros. Exatamente. Ele não é uma representação. Há tantos outros atletas brasileiros que representam melhor a Olimpíada. Faz todo sentido. Vanderlei Cordeiro de Lima, por exemplo, seria... Lembra o Vanderlei, em 2004, que o padre foi lá e tal, mas ganhou a medalha Pierre de Coubertin, importantíssima, pouquíssimos atletas têm essa medalha, e é um baita esportista, um espírito, né? Não quis depois atrocidar o padre, que acabou tirando o ouro do Vanderlei e ficou com bronze naqueles Jogos Olímpicos. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, gente. Obrigado. Valeu. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Cadu. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que fala sobre a capoeira. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.